Mudando de assunto agora, gente, vamos falar da gestação, que é um período de transformações e muitos cuidados, principalmente com a nutrição do bebê, né? Mas a suplementação seria uma boa alternativa nessa fase? A nutricionista Karina Dota está aqui hoje com a gente para falar sobre esse assunto. Aliás, nutricionista e também gestante, né, Karina? Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada. Karina, o que acontece nesse período de gestação? Por conta de estar ali alimentando um ser novo, a mulher pode ter uma falta de nutrientes ou isso vai ser dividido? Como é que acontece esse equilíbrio do que ela come normalmente? Com certeza, Gisele. A gente sempre tem que pensar que quando a gente engravida, a gente tem a missão de formar esse novo ser. E quando a gente faz o primeiro ultrassom, ele é muito pequenininho, é do tamanho da nossa unha, é muito pequenininho. E ele tem 9 meses completos para se transformar num bebê completinho, tudo certinho. Então, toda essa transformação, ela depende da nutrição da mãe. Todos os nutrientes para a formação do bebê, eles vêm da alimentação da mãe. O que acontece é que muitas vezes os alimentos que a gente consome já não são alimentos que eles têm tanto nutriente assim. Eu sempre falo que gestação não é uma questão calórica, você não precisa comer aquela famosa frase, comer por 2. Não, você não verdade. precisa. Não é calorias, é nutrientes. Então, tudo que eu comer, eu tenho que saber que são nutrientes importantes para o meu bebê. E às vezes a nutrição, a alimentação não é suficiente, aí a gente parte para um complemento, que são os suplementos alimentares, Entendi. né? Que hoje a gente acaba usando bastante. Tem bastante. O fato de estar grávida faz com que a mulher tenha alguma, não sei se perda ou diminui, ou o fato de ter que dividir aí esses nutrientes, por exemplo, ferro, ela vai, existe um risco maior de ter uma anemia por conta de estar nutrindo um bebê? Existe a falta desses nutrientes por conta dessa divisão? Exatamente. A gente tem que pensar que a demanda desses nutrientes aumenta muito. O que você consumia para se manter talvez não seja mais suficiente para você se manter e ainda formar um novo ser. Por isso que a atenção é nos nutrientes, o que essa gestante está comendo. O ferro, quando a gente engravida, a gente tem uma hemodiluição, o sangue é diluído. Então, o ferro que está ali, ele também é diluído. Por isso que é bem comum aquela anemia no comecinho da gestação. E depois, lá no final, o bebê começa a fazer o estoquezinho dele de ferro e a gente acaba baixando o nosso hematócrito também. Então, nessas horas que a gente acaba, né, se socorrendo com a suplementação, porque às vezes o consumo, ainda mais mulheres que não consomem carne vermelha, às vezes não toleram feijão, ou, enfim, as fontes animais e vegetais de ferro, a gente acaba suplementando, que não tem problema nenhum, tá tudo bem. O que importa é que a gente tenha esses nutrientes, né, acessíveis para a criança. E aí a gente pode falar também do ômega 3, que é extremamente importante, da vitamina D, toda a formação do sistema nervoso da criança, eles dependem muito do DHA, que está no ômega 3, e também da vitamina D. E às vezes a mãe já não tem reserva, né? O consumo da mãe já é tão baixinho, acaba faltando para a criança também. Falando na maioria da alimentação, assim, na maioria das pessoas, tem esse déficit, né? A gente não come bem, não tem os nutrientes necessários. Então, numa fase de gestação, a gente vai ter que olhar isso. Obviamente, vão ser feitos exames para dizer, não, você precisa mesmo disso, daquilo. Mas aí, Karina, onde a gente busca essa suplementação? Porque hoje o mercado está cheio. E aí, uma fase que é delicada, a gente não quer ingerir qualquer coisa perigosa, que possa ser perigosa para a mãe e para o bebê. Onde procurar esses nutrientes, obviamente, além da alimentação saudável, né? Exatamente. Primeiro a gente vai priorizar a alimentação, vamos organizar a alimentação dessa gestante. Às vezes, a gestante, nós mulheres, né, nessa nossa vida corrida, tudo muito prático, a gente deixa de fazer uma refeição completa no almoço, pega um lanchinho na padaria. Quando a gente engravida, tem que, né, dar uma freada nisso e prestar atenção. Vamos considerar que essa gestante está com uma alimentação super equilibrada, riquíssima em nutrientes. Sempre os exames bioquímicos, eles vão nos ajudar a seguir o caminho, qual suplemento e de que forma, quanto que a gente vai suplementar. Então, sempre tem que ser orientado por um médico ou uma nutricionista, um nutricionista de preferência funcional. A gente observa, por exemplo, o mais comum, ferro. Então, existem várias formas de suplementar ferro, algumas mais toleráveis, outras o intestino trava, então são mais complicadas, por isso que o nutricionista, o médico, vai orientar qual tomar, quanto tomar. Ômega 3
Isso já é bem difundido, né? Todas as gestantes já têm essa onda de fazer uso do ômega 3, que é muito legal. Só que, Gisele, não é qualquer marca. A gente sabe que muita marca de ômega 3, ela é rica em mercúrio. E mercúrio é extremamente neurotóxico, né? Tem muitos estudos associando com o autismo. Então, tem que tomar cuidado, não é toda a marca. A vitamina D, às vezes a gente compra, a dosagem é muito baixinha, o efeito quase que desaparece. Então, profissional que vai te orientar nisso. E a mesma coisa são esses multivitamínicos que a gente compra às vezes baratinho e a forma que está ali, aquelas vitaminas e minerais, elas não são ativas. Então a gente acaba não tendo muito efeito. Toma um comprimido, sai no xixi, exatamente acabou. isso, o que não faz sentido. Nada. Então tem que ter uma orientação, não é a gente vai na farmácia, compra tudo que acha, né? E tá tudo certo. Não, tem que ser bem orientado qual tomar, quanto tomar, se vai ser manipulado, se a gente compra pronto. Essa orientação tem que ter. Isso é interessante, né, Karina? Porque existem muitas dessas vitaminas, por exemplo, já tomei vitamina D que é manipulada, com orientação de um profissional. Então, isso também é esse cuidado. Quando eu pergunto a fonte, é para as pessoas não chegarem na prateleira da farmácia ou chegar no balcão da farmácia, me dá esse, faz lá um apanhado e toma tudo achando que tá ótimo. Isso. O resultado pode ser bem o contrário. Exatamente. Achar que tá tomando, ficar com déficit e aí exatamente isso. Se a gente tiver falta de vitamina, que problemas podem trazer, tanto para a mãe quanto para o bebê? Depende da vitamina, depende do mineral. Vamos pensar no ferro, né? Uma anemia já num nível bem avançado lá na reta final da gestação, a gente pode ter um parto prematuro. Olha. Então, exatamente, tem que tomar cuidado. Muitas deficiências de magnésio altera na pressão. Então, uma pré-eclâmpsia a gente pode ter por uma questão de deficiência nutricional. Tem que tomar cuidado. E eu sempre falo que na gestação a gente tem vários sinais e sintomas. É o teu corpo conversando contigo, te dando as orientações, o que está sobrando, o que está faltando. A gente precisa entender. E às vezes a gente é leigo, não entende, procura um profissional. Tudo a gente consegue controlar. Se você tem enjoo, tem formas naturais que você consegue controlar. Como é que eu lido com a azia? Para a gente evitar até um pouquinho de tanto químico, né? A gente tem muito esse negócio de tudo é medicação, tudo é medicação. Então, se eu tiver enxaqueca, de que forma que eu posso lidar? É o teu corpo tentando te avisar que talvez a gente tenha alguma deficiência de alguns nutrientes, as cãibras, que também é bem comum na gestação. Prestar atenção nesses sinais e sintomas e pedir ajuda para descrever isso e o que seria a deficiência para a gente estar repondo através da alimentação, em primeiro lugar, e depois a suplementação quando a gente não dá conta. Perfeito. E o teu neném é para quando? Janeiro. Janeiro, com certeza a mamãe tá tomando vitaminas direitinho, comendo direitinho, né? Muito. Então tá bom, muita saúde para esse bebê então. Obrigada, Karina, até uma próxima. Obrigada.